Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Isabela, Marcos e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, pelo irmão Sérgio, com a prece inicial, nossa irmã Lucimar, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo nossa reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, lembrando que isso é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré, e a toda espiritualidade de luz, estando sempre em constante oração. Senhor Jesus, gratidão a todos os irmãos dos planos físico e espiritual que sempre nos acompanham, aqui conosco, ou através da web rádio e também do nosso canal do YouTube. Queridos irmãos, essa onda vibracional onde o amor seja o nosso guia e fonte inspiradora de luz, de harmonia, de paz, de ensinamentos. Hoje falaremos da carta de Paulo aos Filipenses, estudo lindo do Evangelho. E nos venha a palavra que buscamos, a inspiração emanada de luz e o conforto espiritual às nossas famílias e aos nossos lares. Que sejamos vigilantes aos preconceitos e julgamentos infundáveis, que a virtude da humildade afloresça em nós e nos guie em momentos de difíceis situações. Que assim seja, damos graças a Deus. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, dada pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, capítulo 75, na casa de César. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Todos os santos os saudam, mas principalmente os que estão da casa de César. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa, sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimento que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Seu irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor de Cristo.
É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhança posição relacionadas com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenção e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgue, pois a teu irmão pela fortuna aparente ou pelos privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te que havia santos na casa de Nero, e nunca ouvides tão grandiosa lição. Durante a leitura, eu compreendi que quase que corriqueira, assim, as atitudes do dia a dia, eu estou sempre julgando. Às vezes eu esbarro em alguém na rua, a pessoa me olha de cara feia, eu já logo penso, vai infeliz. E assim no dia a dia, né? Um amigo, um familiar, às vezes por uma atitude que não concordo. Dessa leitura de hoje, eu entendi a mensagem de Paulo. Paulo pregava o amor. E por mais que ele sofreu, por mais que ele foi perseguido, por mais que ele foi torturado em Roma, nas cartas que ele enviava, ele sempre mencionava o amor. Porque quando a gente ouve a palavra Nero, o César, já vem logo aquele sofrimento terrível, as perseguições, os maus tratos, e a gente esquece que ali também existiam pessoas boas, né, que amparam, que dão o amor, o carinho, e Paulo se refere, né, e não julga. Procurar sempre olhar com amor, né, olhar, compreender, e se possível, falar o bem. Como podemos ver, não somente na leitura, mas também nos comentários, Paulo, ele, por ter vivenciado os dois lados, o lado de estar próximo ao poder e posteriormente tornando discípulo, ser perseguido e assumindo uma posição de destaque perante os discípulos de Cristo, ele tenta colocar que, inclusive, naqueles que estão no poder, também nós temos irmãos que estão exercendo uma posição de destaque, assim como Emmanuel tenta nos colocar na psicografia, mas que nem por isso eles devem ser vistos de uma forma equivocada. É neste sentido que ele pede para que nós não julguemos. Primeiro, o Paulo afirma que entre os que estão ao lado de César também tem servos do Senhor. E isso é interessante a gente ver para o trabalho que nós temos que desenvolver no dia a dia. Ou seja, me veio à memória o exemplo de Dona Dulce, recentemente canonizada, em que ela tinha o seu trabalho, a sua missão, desenvolvia de uma forma independente, mas que em nenhum momento ela julgava ou discriminava outras formas de acreditar, inclusive a espírita, e em nenhum momento ela julgava ou deixava de exercer a sua liderança quando necessário com relação às pessoas do poder. É lógico que após a canonização
essas coisas ficaram mais claras. E se a gente buscar as reportagens, ela buscou pessoas como o presidente da República, outras lideranças de outras religiões, mas dava o exemplo de simplicidade e entender que todos podem, de alguma forma, como irmãos, se ajudarem. Então é neste aspecto que eu vejo o que foi dito por Paulo e o que foi repassado pela psicografia por meio de Emmanuel. A gente não pode ter o olhar de que se aquela pessoa tem uma determinada posição política ou uma determinada posição econômica, excluí-los do processo. Ao contrário, não devemos julgar, devemos sim estar vigilantes para que não sejamos usados de uma forma equivocada, e também não devemos agir no sentido de benefício próprio, mas que se nós sentirmos e percebermos que ali sim também tem irmãos dispostos a ajudar no Evangelho e na obra que Jesus nos designa, que a gente tenha a humildade e não se julgue por esse tipo de posicionamento, e sim que eles possam estar conosco numa caminhada. Os comentários, né, dos irmãos foram bem, assim, importantes, né, sobre o ato de julgar, e a gente vê que, como foi já falado, que muitas aquelas pessoas que estão no poder, elas têm os desafios. Muitos são cristãos que precisam tomar escolhas, eles, assim, para o bem da coletividade, e muitas vezes julgamos. A gente tem que entender a posição daquela pessoa, né? Sem a crítica e sem julgar. E ao mesmo tempo também, até mesmo aqueles que estão no poder e abusam do poder, a gente tem que ter compaixão com eles, porque eles vão ter consequências, né? A gente tem que orar por eles, não criticar e julgar. Então, das duas maneiras, aqueles que estão no poder estão fazendo o bem, e aqueles também que estão errando, porque são irmãos infelizes, vão ter consequências e muito sofrimento, e muitas vezes envolve a família. Então, resultados assim devastadores às vezes, né? E então são pessoas que a gente precisa, assim, como foi falado, até mesmo nossos amigos, até mesmo o movimento espírita, a gente critica muito, então a gente ter esse cuidado de não criticar. E Paulo, né, como o Marcos falou, ele viveu na riqueza, viveu na pobreza, mas ele estava ali, sempre agradecendo, saudando, vivenciando os ensinamentos de Cristo. Então é assim que a gente tem que agir, a gente tem que ser fiel ao Evangelho, ter a obediência, né, como os filhos de Deus, e dar o nosso melhor, a gente refletir muito antes de julgar e criticar. Emmanuel nos apresenta em seus comentários, né, que sejamos vigilantes aos julgamentos, ou ao preconceito de situações desconhecidas. Não cabe a nós sermos juízes do achismo, ser ao menos alimentar o senso crítico, basados em razão, em coerência, em neutralidade, e, de fato, acrescentando tudo com uma dose extra de humildade. Não será injusto o rico possuir posses, ou injusto aquele que ainda não possui e ser menosprezado, ou pior ainda, que o não possuidor de posses é humilde de verdade. Tudo é para ser trabalhado, e tudo é com muito aprendizado. Que não caiamos, né, na ilusão do oportunismo, principalmente da riqueza. De fato, ela poderá chegar a nós para nos avaliar. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Não julguemos nossos irmãos investidos em alta posição social ou de poder. Muito será cobrado a quem muito foi dado. É sabido que muitos espíritos encarnados
ainda não sabem utilizar as possibilidades do mundo a favor do próximo. Ainda assim, devemos ampará-los, endereçando-lhes nossas melhores vibrações. E, acima de tudo, nunca devemos generalizar, pois até na casa de César e Nero habitavam homens santos. Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nessa rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir a harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita, para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes do amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus,
nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.